Os netos encontraram uma caixa na garagem do avô, mas o que descobriram dentro revelou segredos incríveis do passado. Você não vai acreditar nesse relato verídico, mas antes de assistir, não se esqueça de se inscrever no canal para atrair 10 anos de boa sorte. O sol da tarde banhava a pequena cidade de Serra Verde com uma luz dourada, enquanto 3 jovens caminhavam animadamente pela rua de paralelepípedos. Marina, Pedro e Lúcia, primos inseparáveis, estavam a caminho da casa do avô João, um senhor de 75 anos, conhecido por suas histórias fascinantes e seu jeito acolhedor. Vocês acham que o vovô vai contar mais histórias sobre suas aventuras hoje? Perguntou Lúcia, a mais nova dos 3, com seus olhos castanhos brilhando de expectativa. Pedro, o mais velho, sorriu e passou a mão pelos cabelos escuros. Conhecendo o vovô, ele sempre tem uma história nova na manga, mas hoje eu queria explorar aquela garagem antiga dele. Deve ter um monte de coisas interessantes lá. Marina, sempre a voz da razão entre os primos, ajustou os óculos no rosto. Só se o vovô deixar, Pedro. Você sabe como ele é cuidadoso com as coisas antigas. Chegando à casa do avô, uma construção de 2 andares com uma varanda acolhedora, foram recebidos pelo cheiro inconfundível de café recém-passado e o som de uma música antiga vindo de um rádio no interior da casa. João apareceu na porta, seu rosto enrugado se iluminando ao ver os netos. "Ah, que alegria ver vocês, meus queridos!" exclamou João, abrindo os braços para abraçar os 3. "Entrem, entrem. Acabei de fazer um bolo de fubá que vocês vão adorar." Enquanto saboreavam o bolo e o café na cozinha aconchegante, Pedro não conseguia conter sua curiosidade. "Vô, será que a gente pode dar uma olhada na sua garagem hoje? Deve ter um monte de coisas legais lá." João hesitou por um momento, uma sombra passando por seus olhos. "Bem, faz tempo que não organizo aquele lugar. Está cheio de poeira e lembranças antigas." "Por favor, vô", implorou Lúcia, juntando as mãos. "Prometemos ter cuidado." O velho sorriu, incapaz de resistir aos olhares suplicantes dos netos. Está bem. Mas tomem cuidado, há muitas coisas frágeis lá dentro." Com sorrisos de orelha a orelha, os 3 jovens seguiram João até a garagem. Quando a porta rangeu ao abrir, revelou um espaço repleto de objetos fascinantes, móveis antigos, caixas empoeiradas, instrumentos musicais e uma infinidade de bugigangas que pareciam contar histórias silenciosas. "Uau!" exclamou Marina, seus olhos percorrendo as prateleiras cheias. "É como um museu aqui dentro." Enquanto Pedro examinava uma velha vitrola e Lúcia admirava uma coleção de conchas exóticas, Marina se viu atraída por uma caixa de madeira entalhada no canto da garagem. Com cuidado ela a abriu, revelando uma pilha de fotografias antigas. "Pessoal, venham ver isso", chamou ela, pegando uma foto em particular que chamou sua atenção. Pedro e Lúcia se aproximaram e seus olhos se arregalaram ao ver a imagem. Era uma fotografia em preto e branco, um pouco desbotada nas bordas, mas ainda nítida o suficiente para distinguir os detalhes. Nela, um homem jovem, que eles reconheceram como seu avô, estava de pé ao lado de um lobo majestoso, sua mão repousando suavemente sobre o pelo espesso do animal. "Vô, é você nessa foto?" perguntou Pedro, mostrando a imagem para João, que se aproximou lentamente. O rosto do velho se iluminou com uma mistura de nostalgia e surpresa. "Ah, essa foto! Faz tanto tempo que não a via." "Sim, sou eu há muitos anos atrás." "Mas, vô, como você conseguiu ficar tão perto de um lobo?" Lúcia perguntou, sua voz uma mistura de admiração e incredulidade. João pegou a foto com mãos trêmulas, seus olhos perdidos em memórias distantes. "Esta, meus queridos, é a história de uma amizade improvável e de uma aventura que mudou minha vida para sempre." Os 3 jovens se entreolharam, sentindo que estavam prestes a descobrir um segredo há muito guardado. Marina notou um livro de capa de couro gasta na mesma caixa e o pegou. "Vô, o que é este livro?" João sorriu, reconhecendo o objeto. "Ah, meu diário daquela época. Está cheio de anotações sobre muitas coisas interessantes." Pedro, sempre impaciente, mal podia se conter. "Vô, conta pra gente. Como você conheceu esse lobo? O que aconteceu?" O velho suspirou, olhando pela janela da garagem para o céu que começava a se tingir com as cores do pôr do sol. "É uma longa história, meus queridos. Uma história de coragem, compaixão
e de um vínculo que desafiou a natureza. Lúcia pegou a mão do avô, seus olhos brilhando de curiosidade. Por favor, vô, queremos saber tudo. João assentiu lentamente. Muito bem, vamos para a sala onde estaremos mais confortáveis. Esta história merece ser contada com calma. Enquanto seguiam o avô para dentro da casa, cada um dos jovens sentia uma emoção diferente. Pedro estava ansioso pela aventura, Marina intrigada pelos segredos que o diário poderia conter, e Lúcia encantada com a ideia de uma amizade entre um homem e um lobo. Acomodando-se em sua poltrona favorita, João começou. Tudo começou há quase 50 anos, quando eu era um jovem biólogo, apaixonado pela natureza e determinado a fazer a diferença no mundo. As palavras do avô fluíam como um rio, transportando os netos para um passado cheio de mistérios e maravilhas. Mal sabiam eles que esta era apenas a ponta do iceberg e que as revelações que estavam por vir mudariam para sempre a forma como viam seu avô e o mundo ao seu redor. À medida que a noite caía sobre Serra Verde, a casa do velho João se tornava o epicentro de uma história que atravessava gerações, unindo passado e presente em um abraço caloroso de memórias compartilhadas e segredos revelados. A sala de estar da casa do avô João estava envolta em um silêncio expectante. Marina, Pedro e Lúcia se acomodaram no sofá macio, seus olhos fixos no rosto enrugado do avô, ansiosos para ouvir mais sobre sua misteriosa história. João abriu o velho diário de capa de couro, suas páginas amareladas, exalando o aroma peculiar de memórias há muito guardadas. Como eu disse, começou João, sua voz ganhando um tom nostálgico, eu era um jovem biólogo, cheio de ideais e com uma paixão ardente pela natureza. Naquela época, eu trabalhava em um projeto de conservação na Serra da Mantiqueira, estudando a fauna local. Pedro se inclinou para frente, seus olhos brilhando de curiosidade. E foi lá que você encontrou o lobo, vô? João sorriu, balançando a cabeça. Paciência, meu rapaz. A história começa um pouco antes disso. Vejam, naquele tempo, os lobos-guará já eram uma espécie rara, mas ainda era possível avistá-los ocasionalmente nas áreas mais remotas. Folheando o diário, João encontrou uma página específica e começou a ler. 15 de maio de 1975. Hoje, durante minha expedição pela região oeste da serra, encontrei pegadas intrigantes, maiores que as de um lobo-guará comum. Algo está acontecendo nessas montanhas, algo que desafia minha compreensão atual da fauna local. Marina ajustou os óculos, sua mente analítica já trabalhando. Você suspeitou de uma nova espécie, vô? Exatamente, querida, João respondeu com um sorriso. Eu estava convencido de que havia descoberto algo extraordinário. Passei as semanas seguintes rastreando essas pegadas misteriosas, acampando em locais remotos, esperando ter um vislumbre dessa criatura elusiva. Lúcia abraçou uma almofada, completamente absorta na história. E você conseguiu ver o lobo? João fechou os olhos por um momento, como se estivesse revivendo a cena. Sim, Lúcia. Mas não da maneira que eu esperava. Foi numa noite de lua cheia. Eu estava acampado perto de uma caverna. Enquanto João narrava, os netos podiam quase ver a cena se desenrolando diante de seus olhos. O jovem João, com seus equipamentos de pesquisa, sentado à beira de uma fogueira, observando atentamente a floresta ao seu redor. O som do vento nas árvores, o crepitar do fogo e então, um uivo distante, poderoso e melancólico. Meu coração quase parou, continuou João. Aquele som era diferente de tudo que eu já tinha ouvido antes, mais profundo, mais ancestral, de alguma forma. Eu sabia que tinha que investigar. Pedro não conseguia conter sua empolgação. Você foi atrás do uivo sozinho, à noite? João riu suavemente. A juventude nos torna corajosos, né, ou tolos, dependendo do ponto de vista. Sim, eu peguei minha lanterna e segui o som. Foi quando cheguei à entrada de uma caverna que o vi pela primeira vez. Os três jovens prenderam a respiração, completamente envolvidos na narrativa. Lá estava ele, João continuou, sua voz quase um sussurro. Um lobo magnífico, maior que qualquer outro que eu já tinha visto. Seu pelo era de um cinza prateado que brilhava sob a luz da lua. Mas havia algo errado. Ele estava deitado na entrada da caverna e pude ver que sua pata dianteira estava ferida. O que você fez, vô?
Lúcia perguntou, seus olhos arregalados. João pegou a foto que haviam encontrado na garagem, olhando-a com carinho. Fiz a única coisa que podia fazer. Aproximei-me lentamente, mostrando que não era uma ameaça. O lobo me observou com olhos inteligentes, cheios de dor, mas também de uma certa curiosidade. Marina franziu a testa, pensativa. Mas, vô, lobos selvagens normalmente fugiriam de humanos, não? Exatamente, Marina. E foi aí que percebi que havia algo especial neste lobo. Ele me permitiu chegar perto, examinar sua ferida. Era como se ele soubesse que eu estava ali para ajudar. João fez uma pausa, tomando um gole d'água antes de continuar. Passei as próximas semanas cuidando daquele lobo, limpando sua ferida, trazendo-lhe comida, ganhando sua confiança. E aos poucos formamos um vínculo que eu nunca imaginei ser possível entre um homem e um animal selvagem. Pedro parecia fascinado. E você deu um nome a ele? João sorriu, uma faísca de alegria em seus olhos. Sim, chamei-o de Prata por causa de seu pelo prateado. Mas, meus queridos, essa amizade com Prata foi apenas o começo de uma jornada incrível. O velho se levantou lentamente, caminhando até a janela. O céu noturno estava pontilhado de estrelas, como se o universo estivesse prestando atenção à sua história. Vejam, enquanto eu cuidava de Prata, comecei a notar coisas estranhas acontecendo na floresta. Plantas que cresciam em velocidades impossíveis, animais que demonstravam comportamentos incomuns. Lúcia se aproximou do avô, pegando sua mão. O que estava acontecendo, vô? João se virou para os netos, seu rosto uma mistura de emoções. Isso, meus queridos, é algo que levei anos para entender completamente. E está relacionado não apenas a Prata, mas também a um outro companheiro muito especial que fez parte da minha vida. Um papagaio extraordinário chamado Eco. Os três jovens se entreolharam, intrigados. Como um papagaio se encaixava nessa história de lobos e florestas misteriosas. Mas essa é uma história para amanhã, João disse, notando o relógio na parede. Está ficando tarde, e algumas revelações precisam de uma boa noite de sono para serem completamente apreciadas. Enquanto os netos protestavam, querendo ouvir mais, João riu suavemente. Paciência, meus queridos. Amanhã continuaremos nossa jornada pelo passado. E prometo que as surpresas que estão por vir vão além da sua imaginação. Naquela noite, Marina, Pedro e Lúcia foram para a cama com a cabeça cheia de imagens de lobos prateados, florestas misteriosas e segredos ainda não revelados. Mal sabiam eles que as revelações do dia seguinte iriam mudar para sempre sua compreensão sobre seu avô, a natureza e os laços invisíveis que conectam todas as coisas vivas. O amanhecer em Serra Verde trouxe consigo uma energia palpável de antecipação. Marina, Pedro e Lúcia mal conseguiram dormir, suas mentes repletas de imagens de lobos prateados e florestas misteriosas. Assim que os primeiros raios de sol penetraram pelas frestas das cortinas, os três jovens já estavam de pé, ansiosos para ouvir mais da história fascinante de seu avô. Encontraram João na varanda, contemplando o horizonte com uma xícara de café nas mãos. Seu olhar distante sugeria que ele já estava mergulhado em suas memórias. "Bom dia, vô!" exclamou Lúcia, abraçando o avô carinhosamente. "Estamos prontos para ouvir mais sobre Prata e Eco." João sorriu, os olhos brilhando com o entusiasmo dos netos. "Ah, meus queridos, vejo que a curiosidade os acordou cedo. Muito bem, vamos continuar nossa jornada pelo passado." Acomodaram-se na sala, o velho diário de capa de couro no colo de João. Ele o abriu, folheando até encontrar a página desejada. "Onde paramos mesmo?" perguntou retoricamente. "Ah, sim. Eu havia contado sobre como encontrei e cuidei de Prata, o lobo prateado. Mas a história fica ainda mais intrigante a partir daí." João pigarreou e começou a ler. 10 de julho de 1975. As observações das últimas semanas têm sido surpreendentes. A recuperação de Prata é quase miraculosa, sua ferida cicatrizando a uma velocidade incomum. Mais do que isso, notei mudanças na vegetação ao redor da caverna. As plantas parecem mais vibrantes, crescendo de forma acelerada. Há algo neste lugar que desafia a lógica científica. Marina inclinou-se para a frente, intrigada. "Vô, você acha que havia alguma conexão entre Prata e essas mudanças na floresta?" João assentiu lentamente.
Naquela época eu não tinha certeza. Mas quanto mais tempo eu passava com Prata, mais evidências surgiam de que ele não era um lobo comum. Seu comportamento, sua inteligência, eram extraordinários. Pedro, sempre o mais impetuoso, não conseguiu conter sua curiosidade. E o papagaio, vô? Onde Eco entra nessa história? Um sorriso enigmático surgiu no rosto de João. Ah, Eco. Ele entrou em cena de uma maneira bastante inusitada. Vejam, enquanto eu cuidava de Prata e estudava as anomalias da floresta, comecei a ouvir uma voz estranha ecoando pela mata. Lúcia arregalou os olhos. Uma voz? Na floresta? Exatamente, João confirmou. No início, pensei que fosse minha imaginação, mas com o passar dos dias, ficou claro que havia algo ou alguém por perto, repetindo palavras e frases de uma maneira quase mágica. João virou algumas páginas do diário e leu novamente. 15 de agosto de 1975. Hoje, finalmente descobri a fonte das vozes misteriosas. É um papagaio, maior e mais colorido que qualquer outro que já vi, mas não é um papagaio comum. Suas vocalizações são complexas demais, quase como se estivesse tentando comunicar algo específico. Os três jovens trocaram olhares de espanto. A história estava ficando cada vez mais fascinante. Eco não apenas repetia palavras aleatórias, João continuou. Ele parecia entender o contexto, respondendo a situações de maneira quase humana. E o mais intrigante, ele tinha um vínculo especial com Prata. Como assim, vô? Perguntou Marina, ajustando os óculos. João fechou os olhos por um momento, como se estivesse visualizando a cena. Imaginem, um majestoso lobo prateado e um papagaio de cores vibrantes lado a lado como se fossem velhos amigos. Eco empoleirava-se no dorso de Prata, e os dois pareciam se comunicar de uma forma que eu não conseguia compreender. Pedro não conseguia conter seu entusiasmo. Isso é incrível, vô, mas o que tudo isso significava? Ah, meu querido, João sorriu. Essa é a pergunta que me atormentou por semanas. Quanto mais eu observava Prata e Eco, mais eu percebia que estava diante de algo verdadeiramente extraordinário. A floresta ao redor deles parecia viva, não apenas no sentido biológico, mas como se tivesse uma consciência própria. Lúcia abraçou os joelhos, completamente absorta na narrativa. E o que você fez, vô? João pegou a foto de si mesmo com Prata, olhando-a com carinho. Fiz o que qualquer cientista faria. Documentei tudo meticulosamente, mas também fiz algo que talvez não fosse muito científico. Abri meu coração e minha mente para a possibilidade de que havia muito mais na natureza do que nossa ciência podia explicar. O velho suspirou, seu olhar perdido em memórias distantes. Nas semanas seguintes passei cada momento que podia com Prata e Eco. Observei como eles interagiam com a floresta, como as plantas e outros animais respondiam à sua presença. Era como se eles fossem guardiões de algum tipo de magia antiga. Marina, sempre a mais cética do trio, parecia lutar para compreender. Mas, vô, isso parece tão fantástico. Como algo assim poderia ser real? João sorriu gentilmente para a neta. Marina, querida, há mais mistérios neste mundo do que podemos imaginar. O que aconteceu a seguir desafiou tudo o que eu acreditava saber sobre a natureza e sobre mim mesmo. Ele fez uma pausa dramática, olhando para cada um dos netos. Foi quando descobri o verdadeiro segredo da floresta. Um segredo que Prata e Eco estavam protegendo. Um segredo que mudaria minha vida para sempre. Os três jovens estavam à beira de seus assentos, ansiosos para ouvir mais, mas João fechou o diário suavemente. Acho que está na hora de um intervalo, ele disse com um sorriso maroto. Que tal darmos uma caminhada pela cidade? Às vezes, para entender o passado, precisamos nos reconectar com o presente. Enquanto os netos protestavam, querendo ouvir mais da história, João se levantou com uma agilidade surpreendente para sua idade. Paciência, meus queridos. A revelação que está por vir merece um cenário especial. E acreditem, vale a pena esperar. Relutantes, mas intrigados, Marina, Pedro e Lúcia seguiram o avô para fora. Enquanto caminhavam pelas ruas de paralelepípedos de Serra Verde, suas mentes fervilhavam com as possibilidades. Que segredo poderia ser tão extraordinário?
E como essa história do passado poderia afetar suas vidas no presente? Mal sabiam eles que as respostas a essas perguntas estavam mais próximas do que imaginavam, escondidas nos cantos mais improváveis de sua pequena cidade. O sol da tarde banhava as ruas de Serra Verde com uma luz dourada, enquanto João guiava seus netos por caminhos que pareciam familiares, mas que agora ganhavam novos significados. Marina, Pedro e Lúcia observavam a cidade com olhos renovados, como se cada esquina pudesse esconder um segredo relacionado à história fantástica de seu avô. «Vô, para onde estamos indo exatamente?» perguntou Pedro, sua curiosidade aumentando a cada passo. João sorriu misteriosamente. «Paciência, meu rapaz. Às vezes, para entender o futuro, precisamos revisitar o passado». Eles chegaram a uma praça antiga no centro da cidade. No meio dela, erguia-se uma árvore centenária, seus galhos se estendendo como um guarda-chuva verde sobre os bancos de madeira desgastados. Esta árvore, João começou acariciando o tronco nodoso, estava aqui muito antes de Serra Verde existir. Os antigos diziam que ela guardava segredos da floresta. Lúcia olhou para cima, admirando a magnitude da árvore. É incrível, vô. Mas o que isso tem a ver com sua história? João sentou-se em um dos bancos, convidando os netos a fazerem o mesmo. Tudo está conectado, meus queridos. A história que estou contando a vocês não é apenas sobre o passado, mas sobre como o passado molda nosso presente e nosso futuro. Ele tirou o velho diário do bolso, folheando-o até encontrar uma página específica. Deixem-me continuar de onde paramos. Eu havia descoberto que Prata e Eco eram mais do que simples animais. Eles eram guardiões de um segredo antigo da floresta. Os três jovens se inclinaram para a frente, ávidos por mais informações. João começou a ler. 20 de setembro de 1975. Hoje, testemunhei algo que desafia toda lógica e razão. Seguindo Prata e Eco floresta adentro, chegamos a uma clareira oculta. O que vi lá parecia pura magia. Plantas brilhavam com uma luz própria. Animais de espécies diferentes conviviam em harmonia perfeita. No centro, uma árvore antiga, muito parecida com esta aqui da praça, pulsava com uma energia que eu podia sentir reverberando em meu próprio corpo. Marina ajustou os óculos, sua mente científica lutando para compreender. Vô, isso parece impossível? João completou com um sorriso. Eu também pensei isso, querida. Mas o que aconteceu a seguir mudou tudo o que eu acreditava saber sobre o mundo. Ele continuou lendo. Eco pousou no ombro de Prata, e juntos eles se aproximaram da árvore central. Para minha surpresa, Eco começou a falar. Não eram as repetições habituais de um papagaio, mas palavras claras e cheias de significado em uma língua que eu nunca havia ouvido antes. A árvore, respondeu. Não com palavras, mas com um brilho pulsante que parecia comunicar algo profundo. Pedro não conseguia conter sua empolgação. O que eles estavam dizendo, vô? João fechou o diário, seus olhos distantes. Naquele momento eu não entendia. Mas aos poucos, com a ajuda de Eco, comecei a decifrar. Era uma linguagem antiga, a linguagem da própria natureza. Prata e Eco eram mais do que guardiões. Eram intermediários entre nosso mundo e o mundo oculto da floresta. Lúcia, sempre a mais sensível, parecia profundamente tocada. É lindo, vô. Mas por que você está nos contando isso agora? João se levantou, caminhando até a árvore centenária da praça. Porque, meus queridos, o que aprendi naquela clareira não ficou confinado à floresta. O conhecimento, a conexão com a natureza, tudo isso eu trouxe comigo quando voltei para casa. Ele colocou a mão sobre o tronco da árvore e, por um momento, os jovens juraram ver um leve brilho emanando de onde seus dedos tocavam a casca. Serra Verde não é apenas uma cidade comum, João continuou. Ela foi construída sobre os princípios que aprendi com Prata e Eco. Harmonia com a natureza, o respeito pelos ciclos naturais, a compreensão de que tudo está interligado. Marina olhou ao redor, como se visse a cidade pela primeira vez. É por isso que Serra Verde é tão diferente? Tão especial? João assentiu. Exatamente. Cada árvore plantada, cada construção erguida, tudo foi feito com o conhecimento que adquiri naquela clareira mágica.
Mas manter esse equilíbrio não é fácil, e é por isso que precisava compartilhar essa história com vocês. Pedro franziu a testa pensativo. Mas, vô, o que aconteceu com Prata e Eco? Um olhar de tristeza passou pelo rosto de João. Ah, essa é uma parte difícil da história. Vejam, com o tempo, percebi que minha presença constante na floresta estava alterando o equilíbrio delicado que Prata e Eco protegiam. Por mais que doesse, eu sabia que precisava me afastar. Lúcia pegou a mão do avô, sentindo sua emoção. Você nunca mais os viu? João sorriu suavemente. Não da mesma forma, querida. Mas eles nunca realmente me deixaram. Eco me ensinou palavras de poder, frases que, quando ditas corretamente, podem invocar um pouco da magia da floresta. E Prata, bem, às vezes, em noites de lua cheia, juro que posso ouvir seu uivo ao longe. De repente, um vento suave soprou pela praça, fazendo as folhas da árvore centenária sussurrarem de uma maneira quase musical. João olhou para os netos, seus olhos brilhando com uma mistura de emoção e determinação. E é por isso que vocês estão aqui. Serra Verde, esta cidade que tanto amamos, precisa de novos guardiões. O conhecimento que adquiri precisa ser passado adiante, para que o equilíbrio possa ser mantido. Os três jovens se entreolharam, uma mistura de excitação e apreensão em seus rostos. Eles entendiam agora que a história de seu avô não era apenas uma narrativa do passado, mas um chamado para o futuro. Mas como podemos ser guardiões, vô? Perguntou Marina, sua voz tremendo ligeiramente. Nós não temos poderes mágicos ou conexões com lobos e papagaios falantes. João riu suavemente. Ah, minha querida, a magia não está nos animais ou nas palavras. Está na conexão, na compreensão profunda de que somos parte de algo maior. E essa conexão, esse entendimento, é algo que posso ensinar a vocês. Enquanto o sol começava a se pôr, pintando o céu com tons de laranja e rosa, João olhou para cada um de seus netos. Estão prontos para aprender os segredos da floresta? Para se tornarem os novos guardiões de Serra Verde? Marina, Pedro e Lúcia se entreolharam mais uma vez, um acordo silencioso passando entre eles. Com vozes firmes e olhos brilhantes de determinação, responderam em uníssono. Estamos prontos, vô. E assim, sob os galhos da árvore centenária, com o vento sussurrando segredos antigos, uma nova geração de guardiões começava sua jornada. A história de Prata e Eco ganhava um novo capítulo, ecoando através do tempo e conectando passado, presente e futuro em uma teia mágica de possibilidades. Os dias que se seguiram foram um turbilhão de emoções e descobertas para Marina, Pedro e Lúcia. Sob a orientação paciente de João, os três jovens começaram a ver Serra Verde e o mundo ao seu redor com novos olhos. Cada manhã trazia uma nova lição, cada tarde uma nova revelação. Em uma dessas manhãs, enquanto o orvalho ainda brilhava sobre a grama do quintal de João, os quatro se reuniram para mais um ensinamento. Hoje, João começou, sua voz calma, mas cheia de propósito. Vamos aprender sobre a linguagem secreta da natureza. Lúcia, sempre a mais entusiasmada, mal podia conter sua excitação. Como as palavras que Eco usava, vô. João sorriu assentindo. Exatamente, querida. Mas lembrem-se, não são apenas palavras. É uma forma de comunicação que envolve todos os sentidos, toda a sua essência. Ele os guiou até um pequeno jardim nos fundos da casa, onde plantas de várias espécies cresciam em harmonia. Fechem os olhos, instruiu suavemente. Respirem fundo e tentem sentir a energia ao seu redor. Os três obedeceram, suas expressões uma mistura de concentração e ceticismo, especialmente no caso de Marina. Agora, João continuou, vou pronunciar uma das frases que aprendi com Eco. Prestem atenção não apenas ao som, mas a como ela faz vocês se sentirem. Com uma clareza surpreendente, João pronunciou palavras em uma língua que nenhum dos jovens reconhecia. Era melodiosa, fluida, quase como se o próprio vento estivesse cantando. De repente, Marina ofegou, abrindo os olhos. Eu senti algo. Como um formigamento, começando nos meus pés e subindo. Pedro e Lúcia também abriram os olhos, expressões de espanto em seus rostos. As flores, Pedro murmurou, apontando para o jardim.
Elas parecem mais brilhantes? João sorriu orgulhoso. O que vocês experimentaram foi uma conexão direta com a energia da natureza. As palavras são apenas um catalisador, uma forma de sintonizar nossos sentidos com o mundo ao nosso redor. Ao longo das semanas seguintes, João continuou a instruir seus netos nos mistérios que havia aprendido décadas atrás. Ensinava-lhes a identificar plantas medicinais ocultas, a prever mudanças climáticas, observando o comportamento dos animais, e a encontrar água subterrânea usando técnicas antigas de radiestesia. Mas nem tudo eram lições tranquilas e descobertas harmoniosas. Uma tarde, enquanto praticavam a escuta profunda na floresta, nos arredores de Serra Verde, Pedro fez uma descoberta perturbadora. "Vô", ele chamou sua voz tensa, "tem algo errado aqui." Os outros se aproximaram rapidamente. Pedro estava agachado perto de um riacho, suas mãos tremendo ligeiramente enquanto apontava para a água. João se inclinou, seu rosto se contorcendo em uma expressão de preocupação. "Ah, não", ele murmurou. Isso não é bom." A água, que deveria estar cristalina, tinha um tom levemente turvo e um odor quase imperceptível, mas desagradável. Marina, sempre a analítica, já estava tirando amostras em um pequeno frasco que carregava para suas explorações. "Precisamos analisar isso", ela disse, sua voz firme. "Pode ser contaminação." João assentiu gravemente. "Vocês estão certos em se preocupar. Este riacho é uma das linhas vitais da floresta. Se ele está contaminado, todo o ecossistema pode estar em risco." Lúcia, que havia se afastado um pouco, chamou os outros. "Olhem isso", ela disse, apontando para algumas marcas no chão. "Parecem pegadas, mas não são de nenhum animal que conheço." João examinou as marcas, seu rosto ficando mais sério a cada momento. "Isso", ele disse lentamente, "é o sinal de que nossos ensinamentos não poderiam ter vindo em melhor hora. Serra Verde está enfrentando uma ameaça e vocês, meus queridos, serão fundamentais para protegê-la." Os três jovens se entreolharam. A realidade de sua nova responsabilidade como guardiões finalmente se estabelecendo. "Mas o que podemos fazer, vô?", perguntou Marina, sua voz uma mistura de determinação e apreensão. "Somos apenas 3 jovens." João sorriu, um brilho de orgulho em seus olhos. "Vocês são muito mais do que isso. São os novos guardiões de Serra Verde, conectados com a sabedoria antiga da floresta. E acreditem, essa conexão é mais poderosa do que qualquer ferramenta moderna." Ele se levantou, olhando para o horizonte onde o sol começava a se pôr. "O que descobrimos hoje é apenas o começo. Há forças em movimento que ameaçam o equilíbrio que manteve Serra Verde protegida por tanto tempo. Nosso trabalho agora é descobrir a fonte dessa ameaça e encontrar uma maneira de restaurar a harmonia." Pedro, sempre o mais impulsivo, já parecia pronto para a ação. "Por onde começamos, vô?" João colocou as mãos nos ombros dos netos, seu olhar intenso. "Começamos voltando às raízes. É hora de revisitar a clareira onde conheci Prata e Eco. Lá poderemos encontrar as respostas de que precisamos e talvez alguma ajuda inesperada." Enquanto caminhavam de volta para casa, o ar parecia carregado de uma nova energia. O canto dos pássaros, o farfalhar das folhas, até mesmo o murmúrio do riacho contaminado, tudo parecia estar transmitindo uma mensagem urgente. Marina, Pedro e Lúcia sentiam o peso da responsabilidade, mas também uma excitação crescente. Eles haviam sido escolhidos para uma missão maior do que jamais imaginaram e estavam determinados a não decepcionar seu avô ou a terra que agora juravam proteger. À medida que as sombras se alongavam e a noite se aproximava, os 4 guardiões, um antigo e 3 novos, se preparavam para uma jornada que testaria não apenas seu novo conhecimento, mas também sua coragem, sua união e sua conexão com as forças misteriosas da natureza. O destino de Serra Verde estava em suas mãos e a aventura verdadeira estava apenas começando. O amanhecer encontrou Marina, Pedro e Lúcia já despertos, seus corações pulsando com uma mistura de ansiedade e determinação. Hoje era o dia em que embarcariam na jornada à misteriosa clareira, onde, décadas atrás, seu avô João havia descoberto os segredos que mudaram sua vida e moldaram o destino de Serra Verde.
João os esperava na varanda, uma mochila velha, mas bem conservada, a seus pés. Seus olhos brilhavam com uma energia que parecia desafiar sua idade avançada. "Estão prontos, meus queridos?" perguntou ele, sua voz firme e cheia de propósito. Os três assentiram, cada um carregando sua própria mochila com suprimentos e equipamentos que João os havia instruído a trazer. "Lembrem-se", João disse enquanto começavam a caminhar em direção à floresta, "a clareira é mais do que um lugar físico, é um nexo de energia, um ponto onde as barreiras entre nosso mundo e o mundo natural se tornam mais tênues." Enquanto adentravam a floresta, os jovens guardiões perceberam que suas percepções estavam mais aguçadas. O canto dos pássaros parecia carregar mensagens ocultas. O farfalhar das folhas soava como sussurros antigos. Marina, sempre atenta aos detalhes, notou algo curioso. "Vô, as árvores. Elas parecem estar nos guiando. Olhem como os galhos se inclinam, formando quase um caminho." João sorriu orgulhoso. "Muito bem observado, Marina. A floresta reconhece nossa intenção. Ela está nos ajudando em nossa jornada." À medida que avançavam, a paisagem ao redor deles começou a mudar sutilmente. As árvores pareciam mais antigas, seus troncos nodosos contando histórias silenciosas de séculos passados. O ar ficava mais denso, carregado de aromas que nenhum deles conseguia identificar completamente. Pedro, sempre o mais inquieto, não conseguia conter sua curiosidade. "Vô, quanto tempo levou para você encontrar a clareira pela primeira vez?" João riu suavemente. "Dias, Pedro. Dias de busca incansável, seguindo pistas que muitas vezes pareciam não levar a lugar algum. Mas hoje, com a ajuda de vocês e o conhecimento que compartilhei, nossa jornada será diferente." Lúcia, que caminhava um pouco à frente, de repente parou, seus olhos arregalados. "Vocês estão ouvindo isso?" Todos ficaram em silêncio, atentos. No início, não conseguiam distinguir nada além dos sons usuais da floresta. Mas então, quase imperceptivelmente, começaram a ouvir uma melodia. Era distante, etérea, como se estivesse sendo carregada pelo vento. "É o chamado da clareira", João explicou, sua voz baixa e reverente. "Ela sente nossa presença e nos convida a nos aproximar." Guiados pela misteriosa melodia, os quatro continuaram sua jornada. A vegetação ficava cada vez mais densa e, em vários momentos, tiveram que usar as técnicas que João lhes havia ensinado para encontrar o caminho correto. Depois de horas de caminhada, quando o sol já estava alto no céu, eles chegaram a uma parede de vegetação tão densa que parecia impenetrável. "É aqui", João anunciou, sua voz trêmula de emoção. "A entrada para a clareira está escondida nesta parede verde." Marina franziu a testa, confusa. "Mas, vô, não há passagem alguma aqui." João sorriu misteriosamente. "Nem tudo é o que parece, minha querida. Lembrem-se das palavras de Eco." Compreendendo o que o avô queria dizer, os três jovens se concentraram, lembrando-se das frases em língua antiga que haviam aprendido. Juntos, em uníssono, pronunciaram as palavras mágicas. Por um momento, nada aconteceu. Então, lentamente, quase como se estivesse respondendo ao chamado, a vegetação começou a se mover. Galhos se afastaram, folhas se dobraram, e diante de seus olhos maravilhados uma passagem se abriu. "Incrível", sussurrou Pedro, sua voz mal contendo o espanto. Atravessando a passagem recém-formada, os quatro guardiões emergiram em um local que parecia pertencer a outro mundo. A clareira era um círculo perfeito, cercado por árvores antigas, cujos galhos se entrelaçavam no alto, formando uma cúpula natural. No centro, exatamente como João havia descrito em sua história, estava uma árvore majestosa, seu tronco largo e nodoso pulsando com uma luz suave. Flores de espécies que eles nunca haviam visto antes cobriam o chão, suas pétalas brilhando com cores impossíveis. Borboletas e beija-flores dançavam no ar, seus movimentos sincronizados como em uma coreografia ensaiada. "Bem-vindos", João disse, sua voz embargada pela emoção, "ao coração da floresta." Os três jovens estavam sem palavras, absorvendo a beleza e a magia do lugar. Mas sua admiração foi interrompida por um som inesperado, um pio agudo e melodioso
que parecia vir de todos os lugares ao mesmo tempo. De repente, um flash de cores vivas cortou o ar e um papagaio de plumagem exuberante pousou no ombro de João. "Eco?" João perguntou incrédulo. O papagaio inclinou a cabeça, seus olhos inteligentes estudando cada um deles. Então, para o espanto de todos, ele falou: "Bem-vindos, guardiões. Esperávamos por vocês." Marina, Pedro e Lúcia se entreolharam, uma mistura de choque e maravilha em seus rostos. A presença de Eco, o papagaio lendário das histórias de seu avô, tornava tudo real de uma maneira que eles não estavam totalmente preparados. João, com lágrimas nos olhos, acariciou suavemente as penas de Eco. "Meu velho amigo, não esperava vê-lo novamente." Eco sacudiu suas penas como se estivesse se ajeitando para uma longa conversa. "O perigo que ameaça a floresta nos uniu mais uma vez, João, e trouxe novos aliados." O papagaio voltou seu olhar penetrante para os jovens. A floresta escolheu bem seus novos guardiões. Mas o desafio que enfrentam é maior do que imaginam. Um vento súbito soprou pela clareira, fazendo as folhas sussurrarem em uma língua antiga. A árvore central pulsou mais intensamente e todos sentiram uma onda de energia passando por eles. "Venham," Eco disse, alçando voo em direção à árvore central. "Há muito a aprender e pouco tempo. O equilíbrio da floresta e de Serra Verde depende de vocês." Enquanto seguiam Eco até o centro da clareira, Marina, Pedro e Lúcia perceberam que estavam prestes a mergulhar em um mundo de conhecimentos e responsabilidades que iam muito além de tudo o que haviam imaginado. A verdadeira jornada dos novos guardiões estava apenas começando, e o destino de seu lar e da natureza que juraram proteger estava em suas mãos. O coração da clareira pulsava com uma energia antiga e poderosa. Marina, Pedro e Lúcia se aproximaram da árvore central, guiados por Eco e acompanhados por seu avô João. À medida que se aproximavam, podiam sentir a vibração da terra sob seus pés, como se o próprio solo estivesse vivo e consciente. Eco pousou em um dos galhos mais baixos da árvore majestosa, suas penas brilhando com um fulgor sobrenatural. "Toquem o tronco," instruiu o papagaio, sua voz melodiosa ecoando pela clareira. "Deixem a sabedoria da floresta fluir através de vocês." Hesitantes, os 3 jovens estenderam as mãos, tocando a casca rugosa da árvore. No instante em que seus dedos fizeram contato, uma onda de sensações e imagens inundou suas mentes. Marina ofegou, seus olhos se arregalando por trás dos óculos. "Estou vendo a história da floresta. Milhares de anos passando em segundos. Eu posso sentir a dor," murmurou Pedro, sua voz trêmula. "A floresta está sofrendo." Lúcia, por sua vez, parecia estar em transe. Há uma ameaça. Algo escuro se aproximando, corrompendo tudo o que toca." João observava seus netos com uma mistura de orgulho e preocupação. Ele sabia que esse momento mudaria suas vidas para sempre, assim como havia mudado a dele décadas atrás. Eco bateu as asas, chamando a atenção de todos. "O que vocês experimentaram é apenas uma fração do conhecimento que a floresta guarda, mas é suficiente para entenderem a gravidade da situação." O papagaio voou até o chão, andando em círculos enquanto falava. "A contaminação que vocês descobriram no riacho é apenas um sintoma de um mal maior. Uma força externa está tentando desequilibrar a harmonia natural, não apenas desta floresta, mas de toda a região de Serra Verde." Marina, sempre a analítica, foi a primeira a fazer a pergunta que estava na mente de todos. "Mas o que exatamente está causando isso? E como podemos detê-lo?" Eco trocou um olhar significativo com João antes de responder. "A fonte da corrupção é uma antiga relíquia, um artefato de grande poder que foi enterrado há séculos para proteger o mundo de sua influência maligna. Infelizmente, recentemente ele foi perturbado e agora está espalhando sua energia negativa." Pedro franziu a testa, confuso. "Uma relíquia? Como um objeto pode causar tanto dano?" João suspirou profundamente, sua expressão séria. "Alguns objetos, meus queridos, carregam mais do que apenas história. Eles podem conter energias, intenções e até mesmo consciências de eras passadas. Esta relíquia, em particular,
É um receptáculo de forças que vão contra o fluxo natural da vida. Lúcia, sempre a mais intuitiva do grupo, parecia estar conectando os pontos. As pegadas estranhas que vimos perto do riacho, elas têm algo a ver com isso, não é? Eco assentiu, ou pelo menos fez um movimento que se assemelhava a um aceno de cabeça para um papagaio. Perspicaz, jovem guardiã. A energia da relíquia está atraindo e corrompendo criaturas da floresta. Aquelas pegadas eram de animais transformados, tornados grotescos e agressivos pela influência do artefato. A gravidade da situação começava a pesar sobre os ombros dos jovens guardiões. Não era apenas uma questão de limpar um riacho ou proteger algumas árvores, era uma batalha pela própria essência da natureza. Qual é o nosso papel nisso tudo? Perguntou Marina, sua voz firme apesar do tremor em suas mãos. Como podemos combater algo tão sobrenatural? João se aproximou, colocando uma mão reconfortante no ombro de sua neta. Com o mesmo poder que criou o problema, minha querida. A magia antiga que vocês estão aprendendo, a conexão profunda com a natureza que estão desenvolvendo, essas são as ferramentas que usaremos para restaurar o equilíbrio. Eco alçou voo novamente, pousando no centro do círculo formado pelos humanos. Sua missão, jovens guardiões, é tripla. Primeiro, devem fortalecer sua conexão com a floresta, aprofundando seus conhecimentos e habilidades. Segundo, precisam localizar a relíquia corrompida e neutralizar sua influência. E terceiro, devem curar as feridas já causadas à terra e suas criaturas. Pedro, sempre ansioso por ação, deu um passo à frente. E por onde começamos? O papagaio abriu suas asas e, por um momento, pareceu muito maior e mais imponente do que um simples pássaro. Começamos com um ritual antigo, um que irá despertar completamente seus poderes como guardiões e fortalecerá sua ligação com a floresta. João sorriu, memórias de seu próprio despertar como guardião, décadas atrás, brilhando em seus olhos. É um processo intenso, meus queridos. Vai exigir coragem, determinação e fé. Estão preparados? Marina, Pedro e Lúcia se entreolharam. Em seus olhos havia medo, sim, mas também uma determinação feroz. Eles haviam sido escolhidos para esta tarefa e não iriam recuar. Estamos prontos, responderam em uníssono. A clareira pareceu ganhar vida ao redor deles. Flores brilharam mais intensamente. O vento sussurrou antigas melodias, e a grande árvore central pulsou com uma luz que parecia vir de outro mundo. Eco começou a cantar, sua voz se elevando em uma língua que os jovens não conheciam, mas que de alguma forma entendiam em seus corações. João juntou-se ao canto, sua voz grave harmonizando-se com a melodia do papagaio. Marina, Pedro e Lúcia fecharam os olhos, sentindo a energia da floresta fluir através deles. Era o início de uma transformação, o despertar de poderes antigos que dormiam em seus genes, esperando por este momento. Enquanto o ritual se desenrolava, a clareira brilhava com uma luz sobrenatural, visível mesmo para os habitantes mais distantes de Serra Verde. Uma nova era estava começando, e os jovens guardiões estavam no centro dela. A batalha pela harmonia da natureza estava prestes a começar, e o destino de Serra Verde, e talvez do mundo, repousava nas mãos desses 3 jovens corajosos, guiados pela sabedoria de seu avô e pela magia ancestral da floresta. O amanhecer encontrou Marina, Pedro e Lúcia transformados. O ritual na clareira havia despertado neles habilidades e sentidos que nem sabiam que possuíam. Agora, eles podiam sentir o pulsar da vida em cada árvore, ouvir os sussurros do vento como se fossem palavras claras e ver as correntes de energia que fluíam através da terra. João os observava com um misto de orgulho e preocupação. O caminho à frente não será fácil, ele disse, sua voz grave. Mas vocês não estão sozinhos nesta jornada. Eco, que havia permanecido com eles durante a noite, alçou voo pousando no ombro de Lúcia. A floresta está com vocês, o papagaio declarou, e eu serei seu guia. Com uma determinação renovada, o grupo partiu em busca da relíquia corrompida. Guiados por Eco e pelos novos sentidos aguçados dos jovens guardiões, eles se embrenharam em partes da floresta que pareciam ter sido esquecidas pelo tempo. À medida que avançavam,
os sinais da corrupção se tornavam mais evidentes. Árvores com folhas enegrecidas, flores murchas que emanavam um odor pútrido, e o silêncio perturbador onde deveria haver o canto de pássaros e o zumbido de insetos. "Estamos perto", murmurou Marina, seus olhos semicerrados enquanto ela se concentrava nas correntes de energia negativa que podia agora perceber. De repente, um rugido feroz ecoou pela floresta, fazendo o chão tremer sob seus pés. De entre as árvores, emergiu uma criatura que parecia saída de um pesadelo. Um urso, mas deformado e aumentado pela energia maligna da relíquia, seus olhos brilhando com uma luz antinatural. "Não ataquem!" gritou João. "Ele não é nosso inimigo verdadeiro, apenas uma vítima." Pedro deu um passo à frente, sua mão estendida enquanto ele murmurava palavras de cura que havia aprendido durante o ritual. Uma luz suave emanou de seus dedos, envolvendo o urso corrupto. Por um momento, a criatura hesitou, como se estivesse lutando contra a influência maligna. Mas então, com um rugido de dor, ele avançou. Lúcia reagiu instintivamente. Colocando as mãos no chão, ela invocou as raízes das árvores próximas, que se ergueram do solo para formar uma barreira protetora ao redor do grupo. "Ali!" exclamou Marina, apontando para uma caverna parcialmente escondida atrás da criatura. "A energia negativa está vindo daquele lugar." João assentiu gravemente. "A relíquia deve estar lá dentro. Precisamos chegar até ela e neutralizá-la." Trabalhando em conjunto, os guardiões usaram suas novas habilidades para abrir caminho até a caverna. Pedro continuou a enviar ondas de energia curativa para o urso, enquanto Lúcia mantinha a barreira de raízes, e Marina usava sua recém-descoberta capacidade de manipular o vento para afastar os miasmas tóxicos que emanavam da entrada da caverna. No interior sombrio, encontraram a fonte de todo o mal, um antigo amuleto, negro como a noite mais escura, pulsando com uma energia maligna que fazia o ar ao seu redor parecer distorcido. "Cuidado!" advertiu Eco, sua voz ecoando na caverna. "Seu toque pode corromper até mesmo os mais puros de coração." João se adiantou, seus olhos brilhando com a sabedoria de anos. "Juntos", ele disse, "precisamos combinar nossos poderes para neutralizar sua influência." Formando um círculo ao redor da relíquia, os 5 guardiões, 3 jovens, um ancião e um papagaio mágico, começaram a entoar as palavras antigas que haviam aprendido. Suas vozes se elevaram em harmonia, ecoando pelas paredes da caverna e reverberando pela floresta. À medida que cantavam, uma luz começou a emanar de seus corpos, envolvendo o amuleto em um casulo de energia pura. A relíquia resistiu, sua escuridão lutando contra a luz, mas aos poucos sua influência começou a diminuir. Com um último esforço conjunto, os guardiões direcionaram toda sua energia para o artefato. Houve um flash de luz cegante, um som como o de um trovão distante. E então, silêncio. Quando seus olhos se ajustaram novamente, viram que o amuleto havia se transformado. Onde antes havia uma joia negra e maligna, agora repousava um cristal claro e brilhante, pulsando suavemente com uma energia benigna. "Conseguimos", sussurrou Lúcia, sua voz trêmula de exaustão e alívio. Saindo da caverna, encontraram uma cena de transformação. O urso corrupto havia retornado à sua forma natural e agora os observava com olhos claros e curiosos antes de desaparecer pacificamente na floresta. As árvores ao redor pareciam mais verdes, o ar mais limpo, e os sons da vida selvagem começavam a retornar. "Este é apenas o começo", disse João, colocando uma mão no ombro de cada um de seus netos. "A floresta começará a se curar, mas ainda há muito trabalho a ser feito." Eco voou em círculos acima deles, sua voz carregada de aprovação. "Vocês provaram seu valor como guardiões. A partir de agora, Serra Verde terá protetores dignos de sua herança mágica." Nos meses que se seguiram, Marina, Pedro e Lúcia dedicaram-se à tarefa de restaurar completamente o equilíbrio da floresta e de Serra Verde. Usando seus novos poderes e o conhecimento transmitido por João e Eco, eles curaram áreas doentes, purificaram águas contaminadas e reestabeleceram a harmonia entre os habitantes da cidade e a natureza ao seu redor. A história dos jovens guardiões se espalhou.
Primeiro como um sussurro entre as árvores, depois como lendas contadas ao redor de fogueiras e finalmente como um lembrete para todos sobre a importância de viver em equilíbrio com o mundo natural. Em uma tarde tranquila, quase um ano após sua grande aventura, os 3 jovens se reuniram com João na varanda de sua casa, observando o pôr do sol sobre Serra Verde. Vocês transformaram não apenas a floresta, disse João, seus olhos brilhando com orgulho, mas também a si mesmos e o futuro de nossa comunidade. Marina sorriu ajustando seus óculos. Pensar que tudo começou com uma simples visita à sua garagem, vô. Pedro riu, recostando-se em sua cadeira. Simples? Nada em nossa família é simples, pelo visto. Lúcia, acariciando as penas de Eco, que agora era um visitante frequente, acrescentou suavemente. Mas não mudaríamos nada disso, não é? Um pio melodioso de Eco pareceu concordar, fazendo todos rirem. Enquanto o sol se punha, pintando o céu com tons de laranja e rosa, os guardiões de Serra Verde contemplavam o futuro. Sabiam que haveria mais desafios pela frente, mais mistérios para desvendar e mais lições para aprender. Mas agora estavam preparados, unidos, não apenas pelos laços de sangue, mas pela conexão profunda com a natureza e entre si. A noite caiu sobre Serra Verde, trazendo consigo a promessa de um novo amanhecer. E nas profundezas da floresta, as árvores antigas sussurraram histórias de coragem, amizade e da magia eterna que flui através de todas as coisas vivas, conectando passado, presente e futuro em uma tapeçaria infinita de possibilidades.